Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês. E a pedidos, vamos com mais um Kodama Responde. Muito sucesso, hein? Fazendo sucesso aí, pessoal participando, muitos comentários e eu não posso deixar de responder a turma que participa, meus amigos do RK Bahia. Então vamos analisar o Bahia através da colocação de vocês. Por exemplo, Ratão como falso 9 funciona? Juba como meia seria o ideal para substituir Caule? Ou Léo Cittadini faz bem a função? É justo 3 dias de folga? O problema é só Renato Paiva? E falta centroavante no Bahia? São pautas aí que vocês colocaram nos comentários e eu vou tentar dar a minha análise para vocês. Pois bem, mas antes eu vou responder alguns comentários aqui, porque são muitos comentários, eu agradeço de coração a participação de vocês no canal RK Bahia. Por exemplo, coloquei um vídeo, cujo título é As Mulheres de Aço Ensinam, 7 jogos, 7 triunfos, 50 gols marcados e apenas 3 sofridos. Obviamente, claro, o pessoal leva a sério, O pessoal leva a sério. As mulheres, hora de aprender com as meninas. Obviamente, isso é óbvio, todo mundo sabe. O futebol masculino profissional é muito superior ao feminino ainda, com raras exceções, Tem jogadores fora de série aí que aí não se comenta, Mas obviamente que profissionalmente o futebol masculino ainda está superior ao futebol feminino. Foi só uma brincadeira, dizer hora de aprender com as meninas. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque, primeiro, o Bahia não consegue ganhar as partidas. Não consegue ganhar. E as meninas têm 7 jogos e 7 triunfos. 50 gols marcados. O Bahia não consegue marcar gols. Tirando a partida de exceção que foi contra o Bragantino. Mas 50 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, quer dizer, eles conseguem defender bem também e conseguem fazer gol. Por isso que eu coloquei na matéria, as meninas podem ensinar os homens a fazerem gols, a ganhar partidas, a sofrer menos gols também. Agora, obviamente que isso foi uma brincadeira. Tanto é que teve gente que comentou assim, vocês querem comparar futebol feminino com masculino. Por favor, Por favor, meu amigo @solo, disse isso. Lucas Pereira também entrou na onda. Ensinam sim, foram rebaixados para a Série B do feminino. E o Ed Carlos mandou uma boa noite para mim, muito obrigado. Deixa eu ver outra colocação aqui. Eu nunca vi uma gestão tão iniciante com uma derrota, empate e não manda esse entregador de colete. Não manda embora esse entregador de colete. É a bronca aí, José Augusto Figueiredo disse o seguinte: parabéns, é justo, esses dias de folga, são merecedores de uma campanha desta no Brasileirão, parabéns, merecendo mesmo para relaxar em time horrível, nunca vi uma situação desse patamar, era para treinarem os 6 turnos por dia. Pois é, também achei demais 3 dias de folga. Folga é folga, Todo trabalhador tem direito à folga, mas 3 dias de folga, por favor, Um dia está de bom tamanho para se prepararem bem para a partida contra o Coritiba. Evaldo Cardoso disse assim: está tudo bem, mano Kodama, está tudo certo, o time está bem, não corre risco de rebaixamento, briga pela Libertadores, entre outras vantagens que esse elenco aí tem no campeonato. Referindo-se também à folga, Ninguém concordou com a folga de 3 dias, pelo visto, Pelo visto nos comentários. O João Santos disse o seguinte: Renato Paiva, antes da partida contra o Vasco da Gama, convocou a torcida do Bahia e a torcida compareceu em peso. Para quê? Se Renato Paiva não mostrou nada, o que a torcida esperava ver: um futebol agressivo e envolvente. Senhor Renato Paiva, se você não tem o que mostrar, para que convocar a torcida? Não faz mais isso, não. Com esse modelo de jogo, em vez do Bahia ganhar torcedor, perde torcedor para o time rival por culpa do treinador que não sabe. E diz o nosso amigo, Realmente, o Bahia não mostrou futebol, principalmente no segundo tempo, o Bahia ficou devendo futebol,
né? Mais comentários aqui, olha, é uma quantidade impressionante de comentários, eu agradeço de coração. O Carlos Alberto Lírio está sempre participando das lives também. O Carlos Alberto Lírio disse o seguinte: comentar sobre a incompetência do Paiva já não resolve, vamos esvaziar a Fonte Nova nos próximos jogos. É outro que quer aí público zero, assim como o Adilson Rodrigues, que disse o seguinte: tem que ser público zero mesmo, Kodama, tem que deixar lá esse time miserável desse treinador. Público zero é melhor que ir para lá ver esse entregador de camisa fazer maluquice. Treinador que não é cara da torcida e pirracento, faz não vou na fonte enquanto esse cara estiver lá. Diz o Adilson Rodrigues. Muita gente indignado aí com Renato Paiva, e eu acho que muita gente não está querendo mais ir na Fonte Nova, né? Apesar de que o Bahia precisa da torcida. Esse é o momento da torcida ajudar também. Ademir da Hora participando aí. Boa noite, Kodama. Tá na hora de Paiva cair fora. É o que mais se fala aqui, né? Gilberto Queiroz. O técnico tem seus erros, sim, mas acho que meu tricolor precisa de um centroavante matador que meta medo nos adversários. Nós não temos. Não contrataram o 9. Foi falha do Cadu Santoro na minha visão. Mix Almeida disse o seguinte: se for para meter medo, contrata a mula sem cabeça, o lobisomem. Tem que contratar um cara que meta gol, diz o Mix Almeida. Importante é balançar a rede, né? Importante é balançar a rede. Jorge Silva, se a torcida já sabe o resultado, por que vai perder tempo no estádio? Outro que quer público zero. Miguel Silveira, não vai de um jeito, vai de outro, público zero. Tá aí, pessoal aí. Adonis Bonfim também diz o seguinte: público zero seria melhor para a gestão jogar sem pressão da torcida. Seria punição para nós que somos sócios, temos que pressionar o tempo todo até Paiva cair. E o Ever Machado disse o seguinte: a questão é, enquanto houver público, haverá Paiva e a diretoria insistirá com ele. A solução é público zero mesmo e mais, cancelar o sócio. Pessoal revoltado, né? Com razão, né? Com razão. César Santana: temos que fazer uma campanha para ninguém mais ir ao estádio enquanto Renato Paiva estiver como técnico. Público zero no estádio. Olha só. Carlos Batista: se o patrão não demite, que procurasse voltar para Portugal imediatamente. Demita-se, diz Carlos Batista. Manuel Santana: manda ele para o time das galinhas. UOL é outro que está sempre participando das lives. Grande UOL. Torcedor precisa mostrar sua insatisfação com Paiva, Everaldo e a gestão do Grupo City. Público zero e cancelar o sócio torcedor são alternativas. E o Clauper Souza: zero público na Fonte Nova e zero repórter na coletiva pós-jogo. Jorge de Souza Alves: estão mais preocupados com a demissão de Paiva do que a manutenção do Bahia na Série A. Nunca vi tanto choro, parece que tem vice infiltrado. Fica Paiva, BBMP. Olha só, hein, uma exceção. Jorge de Souza quer Paiva no Bahia. E o @J diz o seguinte: fora Paiva com uma carinha de palhaço. Américo Araújo: o Bahia precisa de Gilberto para fazer os gols que precisamos. Gilberto tá mal no Cruzeiro, hein? Ele tá numa seca de gols no Cruzeiro que é impressionante. E também já passou do limite de jogos também, né? Félix Oliveira: o Bahia poderia jogar com Ratão como falso 9. Olha a ideia, hein? Ratão como falso 9 e Ademir e Biel na ponta e Juba como meio atacante. Interessante. Poderia ser testada essa formação aí, ó. Gostei, Félix Oliveira. Ratão como falso 9, Ademir e Biel na ponta e Juba como meia atacante. Boa. Espero que Renato Paiva, pelo menos, teste essa formação. Oliveira Josimar também sempre participa. Obrigado, Oliveira. Muita coisa errada nesse time, diz Oliveira Josimar. Getúlio Pereira: o ser humano gosta de sofrer demais. Eu amo o Bahia, mas infelizmente com esse treinador eu já joguei a toalha. Infelizmente, segunda divisão, diz o Getúlio Pereira. Calma, não entrou ainda na zona de rebaixamento. E eu acho que o Bahia não cai. Oliveira Josimar: problema longe de ser só Paiva. Muitos erros, concordo. Não é só Paiva o problema. José Hernandes Oliveira: olha só, pessoal, depois dessas casas de apostas, os times estão mais vulneráveis. Por que isso? Porque jogadores cometem trairagens com os clubes e torcedores para favorecerem
aparentes e amigos. Por exemplo, aquele pênalti do Gilberto, aquilo foi de propósito. O gol chutado para fora por Everaldo, entre outras partidas que tenho observado, sem contar da máfia do esporte junto à CBF, onde tem carta marcada, quem sabe, quem sobe, quem cai, quem fica na Libertadores e Sul-Americana. O Brasil é país de mafiosos e trambiqueiros. Começa por Brasília, todos larápios, diz o nosso amigo José Hernandes Oliveira. Pois eu achei estranho o pênalti cometido pelo Gilberto também. Achei estranho. Gilberto é um cara técnico, um cara bom de bola, e foi infantilidade dele. E Everaldo está devendo futebol também. O Everaldo realmente não passa por uma boa fase. Américo Araújo, Gilberto está no Cruzeiro sem espaço no clube. Eu só não sei se ainda pode jogar em outro clube brasileiro devido à quantidade de jogos que ele já fez. Acho que já fez, já passou do limite, viu, Américo? User, bom dia, o treinador tem culpa, mas não é só ele. A gestão se mostra incompetentes. Everaldo também não tem culpa, alguém o contratou, são série de erro. Quem contratou? Cadu, Santoro e Renato Paiva, porque o Renato Paiva também participa de reunião para fazer as contratações, com certeza, né? Oliveira, muitos erros, não é só Paiva, não viu? Toninho Loyola, Juba era para ter entrado no início do segundo tempo. Essa é outra situação, né? Por que colocar o Juba no finalzinho da partida? Ele não é super-homem para resolver, né? Não é super-homem para resolver, como bem disse o técnico. Mas poderia ter entrado antes, com gás, com vontade. Ele está a fim de jogar. Que colocasse antes. Givaldo Batista, desgaste total entre Paiva, elenco, torcida e imprensa. Com a imprensa, o Baraúna, né, discutiu com ele, coisa e tal. Torcida também, torcida é incompatibilidade total, né? O elenco, não sei não. Não sei se o elenco está contra ou a favor do Paiva. Eu acho que o elenco prefere, por exemplo, o Paiva ao Rogério Ceni, que é meio durão, né? Aí eu não sei. Público zero já, diz o Jair Ribeiro. Daniel Cardoso dos Santos, público zero é a maior insatisfação. Mix Almeida, Everaldo também não tem a menor condição, joga com ratão de falso 9. Concordo, ratão de falso 9. Raimundo Barbosa, é uma grande vergonha para a torcida do Bahia esse treinador continuar no Bahia. E o Santos, meu amigo RK, você é inteligente, o Bahia está sendo mal assessorado. Tem jogador que não merece estar vestindo esse manto, essa zaga é muito feia, esse ataque do Bahia não faz medo em time nenhum, pô, diz o Santos. Verdade, disse muitas verdades aqui, e obrigado pelo você inteligente, meu amigo Santos. Antônio Jorge Dias da Silva, tô correndo porque o tempo tá passando, já foi 13 minutos, tá, gente? Antônio Jorge Dias da Silva, por que os que vão ao estádio não são torcedores, amigos ouvintes, diz o Antônio Jorge. Jair Ribeiro, RK, Paia não aguentava nem andar no campo. Se o Vasco fosse regular, ganhava de nós. Acredito que o Grupo City manda Renato ser ruim assim mesmo, diz Jair Ribeiro. Luiz Santana, tem jeito não, a Sardinha City será a segunda divisão. Luiz de Goiânia, diz Luiz Santana. JD Oliveira, né? O que adianta a torcida estar no estádio e o time é um timinho pequeno? Oliveira Josimar, a diretoria é incompetente, não faz nada. E o Paulo Hobbit, jogador pode ser bom ou ruim, o treinador tem que saber escalar o time e o Paiva, além de Paiva, é fraco. Jogador Jacaré vinha jogando bem na lateral, chegou um jogador bom e velho, não sai mais do time e bota Jacaré em outra posição, rua. Pior que o Jacaré estava dando conta do recado mesmo, né? João Paulo Jesus da Silva, o erro da derrota para o Vasco foi Gilberto e não o técnico. A diretoria não contrata um bom centroavante, não é só o Paiva que está errado, é verdade. Inclusive, perguntado sobre o centroavante, porque não contratou, ele disse, essa pergunta é para o Cadu Santoro. Cadu Santoro tem culpa também nessa situação. Arroba 1424924 disse o seguinte: mano, mas o time dele não consegue segurar um resultado e não consegue vencer um jogo decisivo. Caiu de produção no segundo tempo, essa é a verdade. Tá aí então, passamos aí de 15 minutos, né? Então encerro por aqui, mas eu volto com mais um Kodama Responde, principalmente agora que não tem muitas informações do Bahia, tá bom? Esse contato é maravilhoso. Muito obrigado a todos que participaram. Beijo no coração e fique com Deus.